E aí, aprendiz, como estamos nessa segunda-feira? Seja bem-vindo mais uma vez a essa gravação. Eu não sei quando você vai estar vendo, mas hoje, no calendário convencional, como eu gosto de dizer, dia 19 de dezembro de 2023, e eu estou aqui cumprindo o meu propósito de mais um dia transbordar aí com vocês. E, enfim, hoje eu estava assistindo o 459, né? Eu estou gravando logo depois da live aí do Pablo, e daqui a pouco eu já tenho a mentoria também às 7 horas, onde eu estou fazendo o SPR, né? Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, que é uma metodologia onde o objetivo é realmente você manifestar o seu propósito e dentro de uma regra, vamos dizer assim, né? E a gente aprendendo as regras desse jogo que a gente está vivendo aqui, tudo que vai acontecer de uma forma natural, né? Então, assim como o rio segue para o mar, isso é uma regra, e ele segue o leito, se você cumprir aí todas as tarefas, vamos dizer assim, tarefas a gente nem está usando mais, né? Mas se você viver todas as experiências, você automaticamente vai ter os resultados que são de acordo com o seu propósito. E seu propósito, como eu gosto de dizer também, é governar sobre todas as coisas, através aí do desfrute, mas principalmente estando a serviço do outro, porque a nossa missão aqui tem a ver também com aquela história de edificação, mas a gente consegue superar os grandes obstáculos realmente estando aí em grupo, né? Estando junto com o outro, nunca sozinho, só que esse outro ele também tem que estar na mesma frequência que você. Enfim, sem divagar muito, não era esse o objetivo que eu queria falar com vocês hoje. Aliás, eu queria colocar uma coisa interessante, que é o seguinte: eu venho por muitas vezes assistindo meus próprios vídeos, né? Eu pego aí às vezes em sequência, às vezes aleatoriamente durante o dia, quando eu estou no trânsito, alguma coisa assim, coloco e vou escutando. Então, aprendiz, eu queria deixar uma dica aí para você, tá? Que é o seguinte: como é uma coisa que eu faço, a minha proposta é essa, é fazer... Para você entender, eu diria que eu faço de improviso, mas na realidade é um processo de treinar a minha conexão. Então, às vezes eu escolho um assunto para falar com vocês, começo a discorrer sobre ele e tomo um rumo completamente diferente. Por quê? Porque a minha inspiração, ela leva para esse rumo, e é justamente isso que eu treino aqui com vocês, né? Que é seguir aquilo que meu coração manda. Então é escutar a voz do coração. E isso é uma coisa que quando você aprender a fazer, as coisas simplesmente é como se você abrisse uma comporta e começa a correr tudo que estava represado ali, né? E só uma outra curiosidade importante para você entender: às vezes você vai ver meus vídeos mais antigos, ou mesmo esses novos, você olha, eu tô todo torto aqui, de um jeito ou de outro, e isso tem um motivo, né, que depois eu fui entender. Eu tô gravando olhando para a câmera da frente do meu celular, né? Então eu tô de frente para a tela aqui. E aí, se eu ficar prestando atenção na tela, você vai olhar, parece que eu tô olhando de lado, porque realmente eu fico. A câmera na parte de cima. E aí é natural, quando você está fazendo alguma coisa, o teu corpo, né, a tua visão, ela pede, ela sempre busca referências. Isso é um código interessante. Por mais que você esteja focado em alguma coisa, você acha que você está focado, muitas vezes a tua visão periférica ela está buscando referências. E aí você automaticamente vai se ajustando a essas referências externas sem perceber. Isso é a falta de governo. Então, para mim, isso foi um código muito interessante. Por quê? Porque se você não tiver realmente ciência daquilo que você está fazendo, se você não tiver 100% focado no lugar,
o teu corpo vai focar naquilo que está do lado. Ele vai buscar uma zona de acomodação e isso não vai te dar o resultado que você gostaria. Então, aprendiz, qual é realmente a sua referência? Se você tem consciência dessa referência, se você tem consciência desse caminho que você quer seguir, quais são os resultados que você está obtendo? Ou seja, a imagem está aqui perfeito, alinhado, que é o resultado disso que você está fazendo, ou ela está torta, né? E na verdade assim, você acha que está indo para lá, ó, porque você está olhando para onde você quer ir. Só que as referências que você tem ao redor, elas estão te tirando desse foco. Então, isso é uma coisa muito importante para você reparar e ter como, literalmente, acho que é referência mesmo a palavra, como uma referência para saber, estou no caminho certo? Se eu estou pelo menos na direção aqui, mas será que é o caminho mais curto ou eu estou ligeiramente fora e depois eu tenho que ficar corrigindo o rumo, né? Quando você percebe. E aí você aprende a conseguir ter melhor eficiência da energia que você está aplicando. Então, quando você está focado, toda a energia que você está colocando em relação a um objetivo, ela está sendo aplicada da melhor forma possível. E aí, obviamente, os melhores resultados eles vão sempre acontecer. E aí, hoje, eu queria falar, na verdade, de um assunto que é muito relevante e talvez seja bem mais palpável para você, né, do que ficar filosofando aqui, que é o seu corpo. Por que eu digo isso? Porque ontem eu fiz todo um planejamento, né? Na minha vida eu percebi que eu sempre tive medo de falhar com as pessoas, eu sempre tive medo de não conseguir cumprir um propósito em relação ao outro, e aí ficava preocupado não com o fato de não resolver aquilo que eu me propus, mas com o fato do que as pessoas iam pensar em relação àquilo que estava acontecendo. E aí esse medo, esse julgamento, enfim, ficar esperando ou dependente daquilo que o outro tem em relação a você, e é conforme eu disse, se eu não me engano, no vídeo de ontem, você está literalmente colocando a tua vida, né, a tua felicidade na mão do outro, porque você fica dependente dele. Isso te cria uma série de bloqueios. E aí a minha atitude para evitar ou para não ter que enfrentar esse medo era simplesmente procrastinar ou fugir de uma situação. Então, eu ficava sempre deixando para lá as coisas que eu tinha que fazer, porque aí eu não tinha um compromisso comigo mesmo de resolver as coisas que tinham que ser resolvidas. Aí você fala, Martinatti, mas por que você está falando isso, né? Qual que é a lógica? Foca aí pra gente, porque tá difícil de acompanhar. Então, sendo bem pragmático aqui, se você tem medo de falhar, você adquire o hábito de evitar de fazer as coisas, de evitar de assumir responsabilidades, principalmente responsabilidades públicas, né? Que você assume com relação a uma pessoa ou outra, se você não consegue nem assumir com você mesmo. E aí, quando você precisa fazer alguma coisa, se aquilo não está na sua agenda, vamos colocar de uma forma bem prática, você dá um jeito de colocar mais para frente, entendeu? Então, eu percebi que na minha vida, tudo que eu tinha na minha agenda eram compromissos dos outros. Era tudo aquilo que eu estava envolvido de alguma forma, mas não era por mim, era pelo outro. Ah, fulano vai correr um rally, então eu sou navegador, eu estou ali para servi-lo, eu dependo da agenda do rally, da agenda dele, quando ele chega. E aí isso tem que ser uma coisa bem estabelecida na minha rotina,
para eu conseguir atender a expectativa do outro, de estar lá na hora certa, de estar com as coisas certas, de estar com tudo pronto. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a buscar dentro de mim o porquê que essas coisas estavam acontecendo dessa forma. E foi justamente onde eu cheguei nessa conclusão. Falou, medo de falhar com os outros. Aí cai uma ficha gigante, que é a seguinte. Tá, o que é mais importante? O outro ou eu? Se você já teve a oportunidade de fazer um voo, né, comercial, de ir de avião para algum lugar, e prestou atenção no speech, né, que a comissária faz ali quando você está indo em solo, que ela diz, em caso de despressurização, máscaras de emergência cairão sobre suas cabeças. Puxe uma máscara, né, coloque o elástico em volta da cabeça e a máscara sobre o rosto e respire normalmente. Aí ela fala, coloque primeiro a máscara em si e depois ajude se tiver alguém precisando de ajuda, alguém que esteja ao seu lado. E de tudo isso, esse ponto é o mais importante. Coloque a máscara em torno de si mesmo, né? Em você primeiro, para depois ajudar os outros. Por quê? Porque se você tentar ajudar alguém que está ali se debatendo, não consegue resolver o problema, e você ficar sem oxigênio, já era. Você apaga e aí você vira parte do problema. Então, volta naquela situação que é, você só pode dar aquilo que você tem, aquilo que você está transbordando, né, que você viveu. Se você não tem amor próprio, como que você vai amar alguém? Se você não tem paciência consigo mesmo, como que você vai conseguir escutar o outro, realmente ali assimilar a ideia? Isso vale para tudo na vida. Então, nessa condição, eu percebi que a minha agenda ela é toda focada no outro. Gente, fica aí que tem alguém querendo participar. E aí, olha quem quer participar. Quem está desesperado aqui, ó. Para quem não conhece, olha lá para frente agora. Essa aqui é a Jolie. A carentezinha aqui de casa. E que a gente já teve que aprender a lidar com ela. Por quê? Porque se você colocar todo o foco nessa criaturazinha aqui, que conquista a gente com amor, né? Ela domina a sua vida. Se você não governa, você passa o dia inteiro tentando atender às vontades de um serzinho como esse. Isso acontece com os seus cães, com seus filhos, com as pessoas que você ama. Por quê? Porque se você não perceber que a prioridade tem que ser a sua vida e você se dedicar completamente aos outros sem estar conectado com a fonte de energia maior, conectado com o seu propósito, uma hora você esgota a sua bateria. E se sua bateria não está conectada no alternador, que não está girando, para quem conhece aí como funciona um carro, a hora que ela acabar, já era, você vira parte do problema. Então, voltando ao que eu estava dizendo, como que eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação a isso. Eu comecei a exercitar o hábito de colocar na agenda do dia, de hoje, tudo o que eu tinha para fazer. E isso começou ontem, tá? Então, se você olhar lá na minha agenda, tem lá a alvorada, no meu caso, 4h30 da manhã, banho, entendeu? Aí na sequência, 459, o 459, que é o programa que eu estou acompanhando, está aberto aí, livre para todo mundo no canal do Pablo Marçal, às 4h59 da manhã. Ele, teoricamente, é 1 hora, mas normalmente ele dura um pouquinho mais. Aí acaba o 459, eu venho aqui para vocês e gravo esse meu vídeo. Isso é uma rotina normal. Na sequência, 7 horas eu tenho a mentoria. Hoje eu vou atrasar o começo da mentoria e depois eu dou uma acelerada no vídeo. Aí eu vou colocando todos os compromissos que eu tenho. Se eu não tiver compromisso logo na sequência,
é o meu treino. Então eu saio para fazer uma caminhada, ou o meu treino que está começando aí para a corrida de 5 km. Então eu tenho aí entre sair e voltar 1 hora. E aí eu tenho os meus projetos, entendeu? Eu vou colocar atrás, eu tenho que sair, eu tenho que entrar, atualizar um projeto, ligar para as pessoas. E assim vai, eu coloquei todas as coisas no dia de ontem. E o que aconteceu? Particularmente ontem, eu tinha colocado o meu treino, porque eu tinha que levar os cachorros, né, para fazer banho e tosa, e era logo cedo, às 9 horas da manhã. Eu coloquei meu treino para fazer das 6 às 7, né, às 7 horas, meu despertador agora. Das 6 às 7. Acontece que a gente tinha que fazer mercado à tarde, e fomos ao mercado, saímos um pouco depois. Resumo da ópera, nós perdemos, né? Eu perdi o timing de fazer o meu treino. E aí esse treino ele ficou para depois das... Eu tinha um outro compromisso às 8 horas, uma reunião, acabei chegando às 9 do mercado. Eram 9h30 da noite e eu não tinha feito treino ainda. E você começa a pensar, tá, já acabou o dia, estava cansado pra caramba, muito sono, e o que eu tenho para fazer, entendeu? Exatamente nesse ponto é onde você vai entender se sua vida ela tá alinhada com o propósito ou não, tá? Por quê? Porque quando o seu corpo começa a indicar que ele quer estar no comando, igual a Jolie que entrou aqui, né? E ela estava arranhando a porta desesperadamente ali. Quando o seu corpo começa a indicar que ele quer comandar, é onde você vai fazer a escolha mais importante da sua vida. Por quê? Porque o seu corpo está com sono, o seu corpo está cansado, o seu corpo está com fome, o seu corpo está com dor, enfim, o seu corpo não quer tomar um banho de água natural, às vezes pode estar bem fria, tudo bem. E se você sucumbe, palavra bonita, né? E se você perde em relação aos desejos do seu corpo, a tua alma fica em segundo plano e o teu espírito fica mais para trás ainda e o teu propósito já era, aprendiz. Ou seja, você passa a ser governado pelas vontades do ser inferior, vamos colocar dessa forma, porque numa escala hierárquica a gente tem o espírito, a alma, que pode se chamar o seu corpo energético aqui, e o teu corpo físico. Se o teu corpo físico manda em você, você já perdeu o jogo. Por quê? Porque quer dizer que a tua configuração tá para atender os desejos inferiores dessa vida. E numa palavra mais simples, né, na expressão mais simples, você não é governante, você é governado. E tua alma nunca vai ser satisfeita, o teu espírito menos ainda. Então, aprendiz, quais são as atitudes que você tem que ter hoje para conseguir começar a governar a sua vida? Voltando no tema que eu queria falar para vocês, eu estou focando muito nesse ponto, né, em várias coisas, mas eu estou focando muito no meu corpo. E eu coloquei uma meta para mim quando eu comecei essa história de acompanhar o 459, né, de realmente trabalhar em cima do meu propósito, da minha identidade, né, repetindo para vocês que eu não sou Carlos Martinatti, eu estou Carlos Martinatti. Eu sou um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele e um aspirante a governante. Porque se você é filho do rei, você é um príncipe, mas para assumir um reinado, você tem que treinar. Você tem que aprender a governar. E como o Pablo diz, né, todo treino, ele poupa o sangue. Muito sangue na hora da batalha. Porque você já sabe o que você vai enfrentar. Então eu estou exatamente nessa fase. E com relação ao meu corpo, eu estabeleci uma meta bem palpável, que é a seguinte: eu vou voltar para os meus 84 quilos ou menos. Eu tenho 1,80 de altura e eu estava estabilizado ali nos meus 90, 91 quilos. E para quem me conhece
há um pouco mais de tempo, antes de eu começar esse processo, se você já me conhecia, quantas vezes você não encontrou comigo e viu o meu rosto aqui, completamente vermelho, entendeu? Descamando. Se eu tirasse a camiseta aqui no peito, um vermelhão quente. E o que que é isso? Olha só, para quem me conhece. E o que que é isso? Isso significa um corpo inflamado. Isso significa um corpo lutando contra um desequilíbrio. E qual desequilíbrio é esse? Alguma doença, alguma coisa? Não! Esse desequilíbrio é uma agressão, uma autoagressão. Por quê? Porque eu não vou dizer que eu adorava, eu continuo adorando, eu sou viciado. Eu viciei meu corpo pelas minhas atitudes, pelos meus ambientes, pelas pessoas que eu andava, que eu ando ainda, muitas delas, que amam doces, que amam chocolate, que amam comidas gordurosas, que amam uma série de coisas que te trazem um prazer imediato, que te colocam uma explosão de dopamina no teu cérebro quando você está comendo, e que depois você cai numa condição de bode, para não falar outra coisa, para não falar depressão, que é muito pesado, mas é assim, é um estado depressivo, porque o teu cérebro é uma máquina, e essa máquina ela se autorregula, e quando você joga um estímulo muito forte nela de prazer, o cérebro dá uma segurada nas coisas, então ele pega os seus sensores de prazer, de dopamina, e ele nivela para baixo. Só que você fica eufórico com aquela situação, e você quer continuar vivendo ela. E aí você joga mais açúcar para dentro, mais sorvete, mais refrigerante, mais doce, e o teu sistema ele se autorregulou. Ele falou, peraí, cara, não pode ser nessa pancada não, então vamos ficar menos sensível. E aí você precisa de uma dose maior para voltar àquele estado de euforia. Você come mais. Quando você come mais, você até começa a chegar lá, mas aí teu sistema fala, não, ainda não tá bom, deixa eu regular mais embaixo. E você entra nesse ciclo. Qual é a consequência? Tudo que você está enfiando de açúcar para dentro, carboidrato, que é um açúcar que ainda não foi quebrado, ou qualquer outra forma de comida pesada, o teu corpo, ele precisa dar um jeito nisso. E aí o que que ele faz? Ele pega e se regula. Como você não tem atividade física, ele vai acumulando isso na forma de gordura. O teu pâncreas fica que nem um desesperado, produzindo insulina ali desesperadamente, entendeu? Todo o teu fígado trabalha acima do normal. Teu estômago fica cheio, produz muito mais ácido. Só de você pensar ele já produz. Para dar uma gastrite tá fácil. Teus intestinos ficam processando aquele monte de porcaria. Você não come fibra. Esse resíduo ele vai se acumulando ali e vai empedrando no teu intestino. Porque ele não funciona corretamente. E aí o teu corpo entra num estado de autodefesa e começa a gerar vários estados, né, várias condições inflamatórias. E você fica gastando energia vital, né? Porque o combustível você vai acumulando ali. Teus hormônios se desregulam todos. E aí você começa a aumentar o teu índice de gordura corporal, né? Teu IMC, se eu não me engano é isso, índice de... enfim... Não sou nutricionista, tá? Eu tô falando isso pelas experiências que eu tenho. E aí você pode me ignorar se você quiser, se acha que não faz sentido, se acha que eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu tô falando, dando um exemplo da minha vida. Você vai cuidar da sua vida, como eu gosto de falar. Eu só quero que seja uma referência, entendeu? Para você entender como funcionam esses processos. E aí você tá sempre cansado. Por quê? Porque para quebrar a gordura, você precisa... né, de todo um processo. E aí você perde a força. Por quê? Porque teus músculos não estão sendo exercitados, eles atrofiam. E aí numa condição de emergência, que é lutar ou correr,
você não consegue fazer nenhum dos dois, você vira a presa mais fácil de todas, entendeu? E aí você precisa de muito mais horas de sono, e você dorme um pouco, não resolve, teu sono é ruim, não é reparador, você não entra em sono profundo, você não tem o sono REM, a tua cabeça não passa por uma higienização mental. E você acorda no dia seguinte já com aquele cansaço. E você entra nesse processo e vai se destruindo. Então ontem à noite eu tomei essa decisão. Ontem à noite eram 9h30, 10 horas da noite, eu estava morrendo de sono. Eu olhei e falei, putz, eu não fiz treino hoje. E eu já tinha postado no dia anterior, porque é uma forma de provocar meu cérebro, de doutrinar ele. O treino, o hashtag lá, eu só treino na segunda. Mas para mim hoje é segunda-feira. Como é que eu não vou treinar? Então, botei no domingo, botei ontem, entendeu? E ontem eu falei, justo hoje que é segunda, que todo mundo sabe que é segunda, eu não vou treinar. E aí eu tomei essa decisão. Coloquei um shorts de treino aqui, fui lá para o fundo do quintal, peguei o que eu tinha. Eu tenho um aplicativo que mostra treinos, que eu tô fazendo treino de corrida. Fiz uma série de fortalecimento de 15 minutos, até queimar a perna. Peguei a corda, eu tenho uma corda que ela conta o número de pulos que você dá, e coloquei, eu falei, eu vou fazer 1000 pulos, não importa o tempo que isso levar. E completei o meu treino com 1000 pulos. E qual a parte mais legal de toda essa história? Eu já venho fazendo treinos, quem viu os vídeos já teve treino que eu aproveitei que eu estava em hotel, fui nadar na piscina. E hoje de manhã eu olhei na balança, 86,1. Rumo a 85, amanhã, depois, entendeu? Só que não é aquela medição de boxeador que o cara desidrata, né? Aquelas pesagens que o cara desidrata, fica quase morrendo para poder pesar um valor que ele está almejando ali, né? Para definir a categoria que ele vai lutar. E depois ele tem todo o trabalho de reidratar, de fortalecimento para poder chegar na luta 100%. E aí você olha, né, aquelas lutas de boxe onde o cara tá lá na categoria pesado, acima de 86 quilos, sei lá, uma coisa assim, 88 quilos. Eu olhei e vejo aqueles monstros, cara. Eu falei, mas o cara tem o mesmo peso que eu, como é que eu vou entrar no ringue com um cara desse? Só que na real, na luta, o cara tá com 92 quilos de puro músculo, mas ele pesou 86, como? O cara definha para poder passar numa meta. E é isso que tem que acontecer, não tem que ser uma meta temporária para você, tem que ser um estilo de vida. Então, não adianta você buscar o reino, não adianta você buscar a salvação, não adianta você buscar a sua edificação intelectual, mental, espiritual, se você não cuidar do seu corpo. Você vive pelo seu corpo. Ele é um instrumento que está te fazendo ter essa experiência. E se você não cuidar dele, o resto não vem. Você não consegue. Você consegue talvez momentaneamente. Mas depois, ele tem um backup, né? Se você não ficar, dependendo da situação, pelo menos 180 dias, 6 meses naquela condição, o teu backup volta ao original. Você faz um regime aí de 1 mês, acabou o regime, é efeito sanfona. Não adianta fazer regime, não adianta você cumprir uma rotina super dedicada e saudável por um tempo limitado. Você tem que mudar teu estilo de vida. Então, aprendiz, um monte de informação, essa é a minha forma de colocar. Eu queria deixar uma dica aí, né, que eu peguei, acho que eu comecei falando e acabei esquecendo. Cara, se você está vendo esse vídeo, ou vai ver os próximos vídeos, você chegou até aqui, a coisa está devagar, bota em velocidade 2 aí no YouTube. Ganha seu tempo, otimiza ele. Se você prestar atenção nos primeiros vídeos, os meus são bem mais lentos, eu pensava, a minha conexão era fraca, agora está melhorando. Eu começo assim, apontando a antena, e aí quando eu acho a conexão, você vê que eu falo mais rápido.
muda o ritmo. Então, se você começar o próximo vídeo com velocidade 2, ele ficar legal ali, de repente começar a ficar rápido demais, é por isso. Quando eu acerto a minha conexão, o negócio flui. E aí eu cumpro o meu objetivo, que é aqui estar transbordando com vocês. Eu espero que você aproveite. Se você não aproveitar, achar que não é para você, não tem problema. Se você curtiu, continua que vai ter muito mais de onde está saindo tudo isso. Compartilha isso. Leva essa mensagem para outras pessoas que talvez façam sentido e já estejam nessa frequência. E com certeza você também vai pegar um pouquinho do que essas pessoas transbordarem de bom, assim como eu estou fazendo. Mas se nada acontecer, a minha parte eu estou cumprindo. E a sua é a sua. Então, com carinho, eu falo para você, aprendiz, vai cuidar da sua vida. Fui!